Pois é, meus amigos. O contexto histórico que nós estamos fazendo parte, ele também tem sim sua colaboração à esquerda. Tem sim a contribuição à esquerda e não vamos colocar a conta somente no PT. Não. O PT sim contribuiu para esse processo, mas todos os outros partidos, todos deram uma contribuição. Eu diria que involuntariamente. Ninguém quer contribuir com isso voluntariamente. Mas houve uma contribuição, sim, indireta do pensamento progressista ou da ausência do pensamento progressista, de uma ação progressista com relação a tudo isso que está acontecendo agora. Tudo que nós estamos vivendo agora é consequência de no mínimo 30 anos. Quando houve a promulgação da Constituição de 1988, ali houve plantadas sementes para isso que está acontecendo agora. Tanto é que o próprio Bolsonaro, ele vem logo em seguida depois da Constituição. Né? Ele torna-se vereador, depois vira, né, deputado por 6 mandatos. Quer dizer, ele estava presente nesse processo. E nós estávamos ali e simplesmente o que aconteceu? Aconteceu uma despolitização da nossa sociedade. Quando a gente conquistou a liberdade, quando a gente conquistou uma série de coisas que lá atrás, né, nos anos de chumbo, eram, né, lutados com sangue, com suor. Bom, no momento que conquistou, as novas gerações, e eu me incluo nessa geração, eu nasci em 83, ou seja, eu sou da geração, uma primeira geração depois do golpe de 64, né, que está praticamente entrando, né, para o processo da redemocratização, ou seja, eu não tive na minha família a politização necessária. Né? Enfim, e eu fui começar a ter contato com política com 15 anos. Ou seja, foi porque dentro da escola comecei a ouvir coisas, eu sempre gostei muito de história, e aí eu comecei a me politizar, mas foi por mim. E a gente não houve uma politização, né, dos meus colegas de escola, por exemplo. E aí, os meus colegas tiveram filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas enfim, acho que não vou ter. Mas eu não tinha, né, meus colegas tiveram filhos e esses filhos também entraram sem politização. E os partidos políticos como um todo não fizeram a devida lição na questão da formação política. Eu incluo, inclusive, o próprio PDT nessa parada. Incluo sim, a crítica tem que ser feita sim. Agora, é claro, o PT teve informações, né, políticas muito interessantes. O PT sempre buscou informações. O PSOL, eu sei porque eu tenho contato com muita gente do PSOL, o PSOL também tem informações políticas. Só que a questão não é simplesmente formação política, não é simplesmente você fazer um grupo grande, ler meia dúzia de livros e debater os livros. Ou ouvir palestras, isso é formação. Não! Formação é algo muito mais amplo do que simplesmente ter aula. O que falta é a gente pegar um grupo e debater as questões, onde cada um traz o seu apontamento da leitura que fez, e depois a gente ir para campo, ir em loco. Ah, não estamos falando do problema de saneamento básico? Vamos lá onde o cara mora, no lado do arroio que virou um valão. Nós temos que sentir o cheiro do valão. Nós temos que ver o rato passando por ali. Ah, é duro. Mas é isso que tem que passar. Tem que mostrar para as pessoas. Aí as pessoas vão falar sobre segurança pública. Vamos conhecer como é que funciona a estrutura do serviço de polícia. Vamos lá conhecer. E não precisa esperar pelo presidente do partido para fazer isso. Vai você fazer isto. Então, muitas vezes, a gente, né, precisa sair mais da zona de conforto. Eu tenho visto agora, atualmente, muita gente, mas muita gente que está aí virando o chamado militante de Facebook ou de YouTube. É importante as plataformas digitais para a militância nos dias de hoje? Sem dúvida. Mas quando a gente vê a plataforma cheia de canais, onde é tudo achismo e pouca reflexão de fato, pouco embasamento teórico,
Aí que me preocupa. E aí eu vejo o seguinte, nós temos que começar a ter uma formação política maior. E nesse sentido, parabenizo o professor Paulo Giraldelli, que é um dos únicos, ou talvez o único, da academia que tem saído da sua zona de conforto, entre aspas, vindo para a rua, botar a cara a tapa e falar de coisas que a academia está ainda discutindo, o sexo dos anjos, e não está vendo que a nossa realidade precisa de transformação pela educação, por uma educação política que humanize as pessoas e que faça a pessoa ter um olhar mais amplo sobre as coisas, ter um olhar real, integral. É o que falta para nós. E eu não estou vendo isso, em geral, na maioria dos partidos políticos. Porque eu digo, não adianta fazer formação com livro se essa formação não tem a prática, se não tem o sapato com poeira, se não tem o ouvir até mesmo aquela crítica que vai sempre ouvir do povo mais simples, que está cansado da classe política e dizer que todo mundo não presta. E assim vai, e a gente vai escutando e vai tentando entrar no coração delas. Se a gente não fizer isso, se a gente não se machucar na rua, se a gente não correr atrás, a gente não vai transformar esse país. É esse o nosso compromisso. E é esse o compromisso desse canal também. Então, vamos parar só de ficar no Facebook o dia todo, ou no WhatsApp. Façamos as discussões lá, mas também promovemos a discussão entre os nossos familiares, entre os nossos amigos. E a gente não precisa falar de política rotulando o termo política. A política ela é tão ampla, você pode falar das coisas usando o comezinho, o mais básico. Ah, pois é, a passagem de ônibus está tão cara. Pois é, mas é uma política errada aí sobre a questão dos combustíveis e tal. Isto chama a atenção das pessoas. Talvez a gente tenha que falar um pouco mais a linguagem delas e também ouvir mais as pessoas. É o que está faltando para muitos de nós.